Fala, nação rubro-negra! Eu tô vindo aqui hoje com o coração transbordando de um orgulho que nem cabe no peito. Porque o que eu vou falar para vocês agora não é apenas um discurso, é a validação definitiva da nossa grandeza monumental. A bomba que está emocionando todo mundo e que serve como um soco no estômago de quem tentou nos diminuir após o Catar é o depoimento visceral do nosso eterno ídolo, Júlio César. O cara que sentiu na pele o que é ser Flamengo nos momentos mais difíceis, que chorou lá atrás quando a gente não tinha essa estrutura, apareceu agora, com os olhos marejados para mandar um recado que todo flamenguista precisa ouvir e guardar na alma. Curta este momento, torcedor, porque o que o Flamengo construiu é duradouro. Prestem atenção na força dessas palavras. O Júlio César não qualquer um, ele é cria da nossa base. Ele é um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e ele está assinando embaixo. O Flamengo de 2025 é uma máquina de glórias que veio para ficar por décadas no topo. A gente perdeu o Mundial nos pênaltis? Sim, a dor existe, o vice-campeonato sempre machuca quem é vencedor nato, mas o que aconteceu em Doha foi um evento histórico de resistência e brio. O Júlio César destacou exatamente isso. O Flamengo impediu que o favoritismo bilionário do PSG se confirmasse. A gente correu até a exaustão, a gente lutou contra o cansaço, a gente encarou os maiores do mundo de igual para igual e saiu de campo com 6 taças na bagagem em um único ano. 6! Alguém tem noção do que é isso? Supercopa, Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger. É um domínio absoluto, é uma hegemonia que o futebol brasileiro nunca viu antes. Vamos fazer uma comparação histórica aqui, porque a análise precisa ser profunda. Eu me lembro do Júlio César lá nos anos 2000, quando a gente lutava contra o rebaixamento, quando o Flamengo era notícia por falta de pagamento e amadorismo. Eles sofreram no gol, ele salvou o Flamengo de tragédias com defesas impossíveis, enquanto o clube era desorganizado. E ver um ídolo desse calibre se emocionar hoje, vendo Felipe Luiz, seu amigo pessoal, comandar essa dinastia, é a prova de que a justiça tardou, mas chegou com uma força monumental. O Júlio disse com todas as letras: Felipe Luiz, você tem um futuro brilhante, você já é um treinador super vencedor. Isso vindo de um cara que jogou na Europa, que ganhou Champions League, tem um peso que esmaga qualquer crítica barata de comentarista de internet. Nação, o que o Flamengo fez em 2025 foi um absurdo de competência. O Júlio César ainda deu uma aula de esportividade ao dizer que os outros clubes brasileiros precisam se espelhar no Flamengo. Ele quer competitividade, ele quer o futebol brasileiro forte, mas ele sabe que no momento o Flamengo é o farol que guia o continente. O recado dele é um alento para quem está sentido com os pênaltis de quarta-feira. Perder 4 cobranças foi o cansaço falando mais alto, foi o limite humano sendo testado após uma temporada de 70 jogos. Mas o legado que fica é de um time que não se acovarda diante de ninguém. O PSG saiu de campo aliviado, porque eles sentiam que o Bayern do Brasil quase arrancou a alma deles em Doha. A gente precisa entender o tamanho da nossa era. O Júlio César tá certo em pedir pra gente curtir. Sabe por quê? Porque a gente viveu anos de injustiça, anos sendo motivo de piada por causa de administrações vergonhosas. Agora, a gente é o modelo. O Flamengo encerrou 2025 como o dono da América e o dono do Brasil. A gente conquistou 6 títulos. Repitam isso, 6 títulos. Isso não é normal, isso é histórico, é monumental. A fase dominante vai ser longeva, porque a base é sólida. O Felipe Luiz não é só um técnico jovem, ele é o arquiteto de uma nova identidade rubro-negra que o Júlio César identificou de longe. E eu pergunto para vocês, nação, vocês têm noção do que será 2026? Se com um ano de trabalho, Felipe Luiz entregou essa montanha de troféus e quase derrubou o PSG em Doha, o que nos espera na próxima temporada? O elenco agora vai descansar, vai lamber as feridas, mas vai voltar com sangue nos olhos. O depoimento do Júlio César serve para blindar o nosso vestiário. Ele passou a visão de quem conhece o DNA do clube. O Flamengo não se entrega. A gente sai de 2025 maior do que entrou. A gente sai respeitado pelo planeta inteiro. Enquanto os rivais comemoram o nosso vice-campeonato mundial, a gente comemora uma galeria de troféus que eles levariam 10 anos para conquistar. É a diferença entre ser pequeno e ser o Flamengo.
O Júlio César, com toda a sua experiência, viu que o momento atual é fruto de tudo que foi construído nos últimos anos, desde a reestruturação financeira até a mentalidade vencedora que Filipe Luís implantou. Não tem motivo para cabeça baixa. O ídolo mandou ficado. Parabéns ao meu Flamengo. Ano que vem tem mais. E se o Júlio César está dizendo que vem mais, é porque ele sente que o ambiente lá dentro é de fome e de glória. Vocês lembram de ídolos que saíram do Flamengo sem ganhar nada? O Júlio César foi um dos que mais sofreu com isso na sua primeira passagem. Por isso a emoção dele é tão legítima. Ele vê no Flamengo de hoje o clube que ele sempre sonhou em defender quando era moleque na base. Um Flamengo que entra em qualquer estádio do mundo para ser protagonista. Ver o Filipe Luís exaltado por um goleiro que já viu de tudo do futebol europeu é a confirmação de que estamos no caminho certo. A gente tem o melhor técnico, a melhor estrutura e a maior torcida do universo. Nação, esse luto de Doha tem que acabar agora. O recado do Júlio César é o ponto final na tristeza e o ponto de partida para a ansiedade de 2026. A gente encerrou o ciclo de 2025 no lugar mais alto que um clube brasileiro poderia estar. 6 taças na prateleira. O resto é choro que ele não consegue nos alcançar. O Flamengo é grandioso, o Flamengo é monumental e o Flamengo de 2026 vai vir para buscar o que escapou para entre os dedos dessa vez. O ídolo falou, a nação ouviu e o mundo que se prepare, porque o malvadão vai voltar ainda mais forte. E se você acha que as palavras do Júlio César já foram fortes o suficiente para acalmar os ânimos, segura essa agora, porque o nosso maestro, o nosso camisa 10, Jorge de Arrascaeta, resolveu quebrar o silêncio e mandou um recado final que é de arrepiar qualquer um. No meio desse turbilhão de emoções em Doha, o uruguaio mais amado do Brasil não fugiu da responsabilidade e foi para as redes sociais mostrar por que ele é o capitão moral desse time. Ele disse com todas as letras: sintam-se orgulhosos deste elenco colossal. Nação, quando um cara da frieza e da classe do Arrascaeta usa o termo colossal, ele não tá brincando. Ele tá dando um tapa na cara de quem ousa duvidar da grandeza do que foi construído em 2025. Prestem atenção na profundidade dessa análise que o Arrascaeta fez. Ele admitiu que estivemos perto de ter o mundo de volta, mas que o não foi suficiente de hoje não apaga um ano excelente do Clube de Regatas do Flamengo. Isso é maturidade. Isso é entender que o Flamengo não é um time de uma final só, mas uma instituição que agora habita o topo do planeta de forma permanente. O Arrascaeta sabe que ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, além de todas as outras Copas, coloca esse elenco em um patamar de imortalidade. Ele reforçou que saímos de 2025 mais fortes do que nunca. Imaginem o que é para um vestiário ouvir isso do seu maior craque. É a certeza de que a derrota para o PSG foi apenas um acidente de percurso em uma trajetória de domínio absoluto. E tem um detalhe humano aqui que a gente precisa valorizar, porque o Arrascaeta é um gigante dentro e fora de campo. Ele agora volta para o Rio, desembarca amanhã com a delegação, mas o foco dele vai ser algo sagrado, o seu filho recém-nascido, o Milano. Vocês têm noção do sacrifício que esse homem fez? Ele deixou o filho pequeno em casa, cruzou o oceano e deu a vida em cada dividida contra os bilionários da França para tentar dar essa alegria para a nação. Ver o Arrascaeta pedindo pra gente ter orgulho, mesmo ele estando longe da família num momento tão vital, é de uma nobreza monumental. Isso mostra que esse elenco colossal que ele citou não é feito apenas de técnica, é feito de caráter e de amor ao manto sagrado. Taticamente, o recado do Arrascaeta é um aviso para 2026. Quando ele diz levantar a cabeça e continuar, ele está projetando a manutenção da nossa hegemonia. Ele sabe que o Flamengo de Filipe Luís encontrou um jeito de jogar que incomoda a elite europeia. Esse 2025 invejável com 6 taças na conta é apenas o primeiro capítulo de um livro que o Arrascaeta quer continuar escrevendo com letras de ouro. Ele é o cérebro do time. E se o cérebro tá mandando a gente se sentir orgulhoso, quem somos nós para baixar a cabeça? O Flamengo de 2025 foi uma armadura tecnológica de alto nível e o Arrascaeta foi um mestre enxadrista. A nação precisa entender que esse recado final do Arrascaeta, antes das férias, é o que vai manter o grupo unido. A gente sabe que no Flamengo a pressão é absurda, mas quando seu maior ídolo abraça a torcida e diz obrigado pelo apoio, ele está blindando o elenco contra qualquer crise externa. O Flamengo encerra o ciclo de 2025 de pé. A gente sai de Doha respeitado, a gente sai do Catar com o reconhecimento de que somos o maior das Américas, sem discussão.
O Arrascaeta agora vai descansar, vai curtir o Milano, mas ele deixou bem claro, o excelente 2025 do Flamengo nada apaga. É com esse espírito de vitória e de gratidão que a gente tem que entrar em 2026. O nosso capitão deu a ordem, orgulho total, cabeça erguida e foco no lugar mais alto, porque é lá que o Flamengo habita agora, por direito e por competência monumental. Em resumo, nação, vivemos num momento de redenção histórica. De um lado, o eterno ídolo Júlio César se emocionou ao validar a hegemonia duradoura que construímos e ao exaltar o futuro brilhante de Filipe Luís. Do outro, o nosso maestro Jorge de Arrascaeta deu um soco na mesa e exigiu que a torcida se sinta orgulhosa deste elenco colossal que encerrou 2025 com 6 taças na conta e a certeza de que somos a maior potência das Américas. Saímos de Doha sem o título mundial, mas com o respeito do planeta e a alma lavada por um mano monumental que nada poderá apagar. E se você quer estar na primeira fila para acompanhar o Mengão em 2026, com análises viscerais e as notícias mais quentes do nosso clube de regatas do Flamengo, você não pode ficar de fora. Aqui o papo é reto, de torcedor para torcedor, trazendo a verdade que a mídia anti-flamenguista tenta esconder. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada do que vai rolar nas férias e nos bastidores e vamos juntos mostrar que a nação é a força que move esse universo. Ativa o sino aí para não dar mole e vamos para cima deles, porque o próximo ano promete ser ainda mais avassalador. Saudações rubro-negras!